E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Trabalhando aqui com o nosso projeto de jogo de tabuleiro Bruneco Exercises of World Wars. E na aula de hoje a gente vai estar fazendo um negócio que eu fiz um vídeo da documentação, fazendo um update nela, de uma coisa que eu tinha esquecido. Basicamente, quando eu fui tentar fazer a parte de sistema de movimentação das peças dentro do tabuleiro, eu percebi uma coisa feia minha, que eu tinha esquecido de criar o sistema de movimentação da câmera do jogador, não é verdade? Tinha horas que eu tentava mexer a peça e eu não conseguia visualizar ela direito, porque a minha câmera ficava sempre numa posição fixa. Aí eu, seu burro, você esqueceu de colocar a movimentação na documentação, então eu fiz o update, o vídeo de update da documentação. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha nele, porque tem outras coisas também que eu coloquei lá que vão ser legais no jogo final. Foram sugestões de pessoas aqui do canal que deixaram, de inscritos aqui do canal que deixaram pra mim, até algumas discussões que eu tive também lá no grupo, e a gente chegou numa ideia legal pra poder colocar também dentro do jogo, tá certo? Então eu aconselho vocês darem uma olhadinha nesse vídeo de documentação. Se não, a gente vai estar, se vocês não quiserem ver, não tem problema, não tem nenhum mal você não ver esse vídeo. Se ver, você vai ficar mais informado, senão você vai entender só mais ou menos não, você vai entender melhor como é que essa movimentação vai funcionar, e entre outras coisas que eu adicionei lá para poder ficar mais interessante o jogo e ficar mais competitivo, e também ter a participação de vocês. É legal, é maneiro. Mas o que eu queria mostrar para vocês então aqui, vamos começar olhando aqui nessa aba cena, porque ela vai ser o nosso padrão aqui para te definir como é que vai ser essa movimentação da câmera aqui dentro do jogo, né? Basicamente o que eu pensei é o seguinte: toda a movimentação vai ser feita com o scroll do mouse, tá bom? Hora para poder dar o zoom e afastar, igual a gente está fazendo aqui, né? Aproximar e afastar, igual a gente já faz aqui na nossa aba cena. E vai ter também a movimentação dele rotacionar, aí no caso aqui é no eixo Y, tá bom? Ele rotacionar desse jeito, e rotacionar também no eixo X, mas isso tudo tendo um ponto do nosso tabuleiro como sendo o centro dessa movimentação. Aqui ele faz a rotação em torno do próprio eixo dele. A gente vai fazer aquela nossa função rotate around para poder fazer em torno de um determinado centro. Por exemplo, essa peça aqui, que é a peça no meio, eu rotacionar em volta dela. Ou então a peça que eu clicar em cima, ela vai ser o meu centro naquele determinado momento, e eu vou dar o meu zoom e afastar em função dela, daquela peça que eu acabei clicando. É como se eu estivesse apertando o F aqui, ó, e a minha câmera vai então focar nela, entre aspas, tá? Eu vou fazer isso também, ele fazendo essa ação de focar em cima de uma determinada peça ou coisa do tipo. E a partir daquele momento também as rotações e as duas rotações aqui, né, vão ser em função daquela peça. Se eu clicar no espaço vazio sem clicar em ninguém, aí volta a ser o meio do meu tabuleiro, e a gente faz todas as movimentações de volta a ser com ele. Quando eu clicar em cima de uma peça, isso vai facilitar também na hora da gente movimentar nossas peças, né? Quando eu clicar em cima dela, eu vou ter o foco total nela, eu vou ter todo o mapa em volta dela ali mais próximo para poder ver melhor, né? Vamos pensar assim, né? Eu tô pensando que vai funcionar assim, vamos ver só isso no jogo final, não é? Então eu já vou vir cá logo aqui, criar o nosso querido JavaScript, e já adianto que a gente vai utilizar muito o lerp movimentacão, beleza? Movimentação câmera. Já adianto que a gente vai utilizar muito o lerp, e vamos utilizar também muita velocidade, e a gente vai ter que utilizar também o raycast para poder depois a gente escolher quem que vai ser o centro, se vai ser um centro default ou o centro que a gente clicou em cima de uma determinada peça, tá bom? Já vou logo arrastar esse script aqui para minha main camera, para, né, já tá ficar aqui o script nela, perfeito. Então vamos começar a editar essa bagaça. Vamos abrir com o nosso querido Mono Develop, tá aqui o nosso script da movimentação da câmera. E vamos começar fazendo então o zoom, tá bom? Primeiro, vamos por ele, que depois a lógica de criar o zoom a gente vai conseguir fazer as outras lógicas também de criar as rotações. Se bem que a rotação vai precisar do centro, então tem que fazer primeiro a lógica do centro, né, de rotação. Mas beleza, o zoom, como é que vai funcionar? Vamos ter uma velocidade de zoom, velocidade de zoom, tá bom? Ela vai ser uma variável do tipo float. E eu vou fazer essa velocidade aqui acelerar e desacelerar, não, sempre acelerar, né, com o nosso scroll do mouse. Então basicamente a minha velocidade de zoom, como ela vai acelerar, eu vou fazer ela sempre receber o valor que ela tem, o valor que ela tem mais o scroll do nosso mouse vezes uma velocidade default. Para isso, para pegar o scroll do mouse, né, a rotação do scroll do mouse, nada mais é do que o input.getAxis, e o eixo que a gente quer, deixa eu ver se eu vou escrever certo aqui, é o mouse scroll well,
tá bom? Tem que estar escrito direitinho. Se você não sabe como é que escreve as funções do getAccess, mais uma vez aqui eu mostro para vocês. Basicamente é só a gente vir aqui, edit, project settings, input. Aqui eu tenho todos os meus axes que eu tenho para poder mexer, né? Todos os eixos que eu posso mexer. Posso até criar um eixo novo, mas eu confesso a vocês que eu não sei mexer com isso. Até deveria dar uma estudada, porque pode ser que tenha alguma coisa que legal que a gente possa fazer para os jogos utilizando essas configurações, tá bom? E o que a gente quer é o scroll do mouse, que é esse aqui, ó, mouse scroll well. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Mouse scroll well, 2 L's, 2 S. 2 L's, 2 S, as letras maiúsculas também estão nos devidos lugares, né? O W, o S e o M. Tem que estar tudo igualzinho, o espaço, tudo que tiver aqui tem que estar lá também na hora que você chama a função dentro do getAccess, né? Você passa o parâmetro de qual eixo que você quer pegar, porque se tiver uma letra diferente não vai funcionar, tá bom? Então tá ali certinho. Então, mais uma vez, para quem quiser saber onde que fica, é edit, project settings, input. Aí você tem todos os inputs que você tem aqui. Pode criar um novo, apagar um desses, editar e fazer como você quiser. Só que eu não sei mexer nisso, preciso estudar. E eu vou acelerar ele a uma determinada velocidade. Vamos colocar aqui para acelerar a 20. Pode ser? Só para fazer um teste. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que eu acelerei ele em função do meu scroll do mouse, se eu rodo para cima, ele vai me gerar valores positivos que vão variar de 0 até 1. Tá bom? Então ele vai poder variar de 0 até 20 metros para frente. O seu rodo para trás vai ser de 0 até menos 1. Tá bom? Os valores que vai variar para mim. Então ele vai me dar esse valor. E depois o que eu vou fazer é esse valor gradativamente chegar a 0 para dar aquele efeito de fade. Ele vai começar com uma velocidade maior quando eu começar a rodar o mouse. E gradativamente ele vai diminuindo a velocidade. Para fazer esse efeito de diminuir a velocidade, é só a gente utilizar o LURP para floats, né? No caso, para qualquer valor float, como é que funciona, né, a nossa funçãozinha LURP? Basicamente a gente tem que ir aqui no matchfy.lurp, que o que ela vai fazer? Ela vai pegar um valor e vai aproximar ele de um segundo valor, no caso vou aproximar ele de 0, para essa velocidade aqui é diminuindo gradativamente, e isso a uma determinada taxa. A taxa vai variar sempre de 0 até 1, onde 0 vai demorar infinitamente e 1 é instantâneo. Então qualquer valor entre eles vai dar uma velocidade menor de modificação disso. Eu vou começar aqui usando 0,02, que eu acho essa velocidade aqui uma velocidade legal. Tá bom? A gente já utilizou esse valor como default lá no nosso script dos efeitos de dia e noite, né? Na hora de fazer a transição de cores do céu, na hora de fazer a transição também... foi do que? Foi só da cor do céu, né? A gente faz o entardecer e faz o amanhecer, o anoitecer, tudo utilizando isso para cor, né? O LURP para cor, que ele funciona também, tem essa funçãozinha aqui para Vector 4, né? Que a gente usa para poder fazer a cor. Acho que desse jeito vai funcionar. Tá bom? Então a minha velocidade vai ter que aumentar e diminuir só para a gente fazer um teste para ver se isso está funcionando mesmo. Vamos deixar aqui. Vamos ficar de olho na nossa main camera aqui na velocidade de zoom. Só para a gente ver quando a gente rodar o scroll do mouse se ela vai diminuir, se ela vai aumentar. Olha lá, ela gradativamente chegando a 0 de novo. Só que eu acho que está indo muito devagar. Olha lá, quando eu rodo para baixo, lá, ele vai a menos tanto. Olha lá. Quanto mais vezes eu rotacionar o mouse, mais rápido vai ser o meu zoom. Mesma coisa aqui, ó, tô rotacionando várias vezes aqui o scroll do mouse, não sei se dá para vocês ouvirem rolando o scroll do mouse, mas quanto mais rápido eu rodo ele, mais velocidade eu tenho, e depois ele vai indo gradativamente para 0. Vamos ver isso aqui já logo funcionando, que a gente vê se essa velocidade está ok, tanto a velocidade que eu estou colocando, quanto a velocidade do LURP ali depois. Para esse zoom funcionar, a gente vai fazer isso aqui, ó, transform.position, a posição da minha câmera, o que ela vai receber? Vai receber o transform.forward dela, que é a frente para o local onde ela está apontando, né? Vai ser a posição dela mais, posso até colocar um mais aqui, tá bom? A posição que ela tiver mais a velocidade, que eu vou estar jogando ele para frente, tá bom? E é assim que vai funcionar. Eu vou jogar a minha câmera para frente a uma determinada velocidade e vou adicionar isso na minha posição. É isso, a gente tirar o play aqui e voltar, acho que vai funcionar melhor. Quando a gente roda o scroll do mouse, tá muito forte isso, né? Tá bem forte. Vamos diminuir esses valores aqui. 20 é muito. Vamos colocar aqui 2, por exemplo. E vamos ver o que rola. Com só 2 de velocidade. Vou dar um maximize, um play aqui, porque eu tô confiante que 2 vai funcionar. Aí, agora tá melhorzinho, hein? Tá melhorzinho, mas ainda assim o LURP eu tô achando que tá indo muito devagar. Ele tá demorando muito para desacelerar. Então vamos aumentar também aqui o valor. Vamos colocar 0.1. 0.1. Vamos ver o que dá com 0.1. Apertar o play aqui de novo. E vamos ver. Olha lá. Aí, ó. Dá um fadezinho legal. Ó, que massa. E o efeito de zoom tá aí, ó. Utilizando os LURPs para poder
dar esse efeito. A 1, eu tô achando que ele tá... Agora ele tá rodando devagar demais, 0.08. Ele tá desacelerando muito rápido. Vamos ver se assim fica melhor. Sou meio tapado, né, cara? Fica implicando com a rotação do trem ali. Com a rotação não, com a desaceleração do trem. Vamos lá? Aí, agora eu gostei. Agora dá um chan a mais aqui, um chanzinho. E agora então a gente vai definir as variáveis de rotação. A gente também vai ter que fazer uma velocidade de rotação para o eixo X e para o eixo Y, né? São os dois eixos que a gente vai ter que rotacionar. O eixo X rotaciona a câmera, vamos fazer um rotate around, né? Mas o eixo X vai fazer a câmera rotacionar desse jeito aqui, ó, se eu não me engano. Ó. O eixo Y faz assim, né? Rotacionar ela no próprio eixo. E o eixo X faz ela rotacionar de cima para baixo. Então esses dois eixos que a gente vai ter que estar mexendo para poder fazer a rotação. Só que isso tudo tem que ser em relação a um centro, então a gente tem que calcular esse centro também. Então vamos lá, velocidade de rotação na horizontal e a velocidade de rotação na vertical. São os dois eixos que eu vou ter que estar rotacionando aqui. E o meu Skype apitou, deixa eu fechar ele. Então vamos lá, para fazer a rotação na horizontal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui e também utilizar o mouse scroll aqui, não, o get axis. Eu vou até copiar já para os dois aqui, né? Para rotação na horizontal e para rotação na vertical. Também vai ser a mesma ciência aqui, né? Vou acelerar os dois, só que um vai ser no mouse X, quando eu rodar o mouse X, e o outro vai ser o mouse Y. Perfeito? No get axis também. Vamos deixar dois aqui, a gente vê depois se isso vai estar legal. Só que eu só vou poder fazer isso se o input.getMouseButton, né? Porque eu quero estar sempre apertando o scroll do mouse para poder começar a fazer essas rotações. Onde o getMouseButton, para quem não se lembra, né? O 0 é o botão esquerdo, o 1 é o botão direito, o 2 é o scroll do mouse, o botão do meio. Então se eu estiver apertando ele, é que eu quero que ele faça essas transformações para mim. Aí eles também vão ter de novo aqui o lerp deles, né? Os três aqui vão ter o lerp funcionando. Vamos pensar a princípio da mesma maneira. Se eu ver que precisa de velocidade diferente, eu coloco ali, tá bom? Então a minha velocidade na rotação, na horizontal e na vertical também vão gradativamente diminuir o valor delas até 0. Show de bola. Só que essas rotações aqui, elas vão precisar de um centro, porque eu vou utilizar aquela minha querida função transform.get, não é get, transform.rotateAround. Eu vou rotacionar em volta de alguém, onde eu vou definir um ponto, um eixo e uma velocidade de rotação. A velocidade de rotação a gente já tem, a gente precisa definir qual que vai ser esse ponto, e o eixo a gente já sabe também que a gente viu ali, o eixo up, né, que é o eixo Y, e o eixo X, que é o right. Então a gente precisa só definir quem que vai ser esse centro. Então eu vou criar uma variável aqui, var centro, vai ser uma variável do tipo vector 3, é um ponto, né? Então tem que ser uma variável do tipo vetor 3. E a gente vai precisar saber qual que é o meio do meu tabuleiro. E o que é o meio do meu tabuleiro? Vamos olhar aqui, né, pelo desenho do tabuleiro a princípio. A gente desenha o nosso tabuleiro, vamos até tirar aqui do modo maximizado, pode ser deixado com pause mesmo. Mas basicamente o meio do meu tabuleiro nada mais é do que a metade do meu tamanho do tabuleiro. Pode ser esse ponto aqui e a metade da minha altura dele aqui, né? Nesses dois tamanhos. Então vai ser mais ou menos esse ponto e o meio dos dois pode ser aqui, tá bom? Então eu vou clicar, se eu conseguir, né? Clicar em cima de um desses cubos aqui mais para o meio. Vamos pensar que esse cara aqui é um meio, mas dá para saber qual que é o tamanho também do meu tabuleiro. Meu tabuleiro tem, aqui na minha main camera, meu tabuleiro tem exatos 34 por 35. Então o meio dele vai ser no 15, não, 17. Tá bom? Esse aqui, ó, no 17 e 17. 32S, 16E, nossa, isso aqui vai ser meio complicado de ver o 17 e 17. Até porque eu também estou colocando coisas diferentes, né? 17 para ele é aqui. Tô fazendo um cálculo diferente. Mas basicamente aqui, esse cara aqui está no meio. Vamos pensar que esse cara aqui está no meio. Se a gente for olhar pela posição dele, basicamente o eixo X vai ser o mais próximo possível de 0, né? Afinal de contas, a minha câmera está aqui no eixo no nível 0. A minha main câmera aqui, ela começa no 0 e eu jogo as peças para a esquerda e para a direita a partir dela. Então a câmera está sempre no meio, o 0 é o meio no eixo X. Perfeito. O eixo Y pode ser 1 ou 0 também, só que o Z
eu vou estar partindo da posição menos 10, não é? No caso aqui, eu jogo ela um pouco para frente, 4 para frente, se eu não me engano, e aqui está variando de menos 6,5 até 27,5. Então, de menos 6 até 27, de menos 6 até 27 são 7 mais 7, 34. Realmente, é o tamanho dela aqui no eixo Z, não é? Ó, 34, 35, por ali. Então, o que a gente pode fazer para achar o centro? O X a gente já viu que é 0. Então, aqui no meu gera tabuleiro, aqui na movimentação, o X a gente já viu que é 0. Então, ele vai receber um vector 3. Tá bom? Onde o primeiro valor aqui no eixo X é 0. E no eixo Y eu vou colocar 0 também, porque as peças estão abaixo da minha câmera. Coisa aqui. Então, no eixo Y também é 0. Eu só preciso saber o eixo Z. Para eu saber o eixo Z, eu tenho que ter metade do tamanho do meu tabuleiro como é que é o nome aqui, ó? Nesse eixo aqui, né? O tamanho do meu tabuleiro nesse eixo, menos 6, porque a gente viu que ele está menos 6 para trás. Então, eu tenho que pegar o valor da minha matriz tabuleiro. Para isso, eu tenho que ter uma variável aqui, então, que seja do tipo gera tabuleiro. Então, vou ter uma variável aqui, aux tabuleiro do tipo gera tabuleiro, é uma variável do tipo daquele meu script. Eu vou atribuir, como esse script é que nem minha função start, vou atribuir já logo para quando começar o jogo já ter esse valor, né? Como esse script da movimentação da câmera e do gera tabuleiro estão no mesmo carinha, então eu posso vir aqui pelo meu transform.getComponent e eu consigo pegar esse script dele, tá certo? Então eu venho aqui e eu vou querer o script gera tabuleiro, não é aux tabuleiro, tá? Desculpa aqui, ó, é gera tabuleiro, e vou colocar esse valor para ele, tá bom? Então aqui, como é que vai funcionar basicamente? Vai ser o meu auxiliar tabuleiro, ponto, a minha matriz tabuleiro, que é a minha matriz que tem o tamanho dela, né? O eixo que eu quero saber o tamanho é o eixo 1, né? Que é o segundo eixo dela, getLength. O getLength dela aqui, beleza, dividido por 2 e menos 6, ou 6,5, vou colocar menos 6, que eu acho que vai ficar legal. Então esse cara aqui vai ser o meu centro, perfeito? Então eu vou rotacionar a princípio em volta desse centro. Aí eu preciso de um ponto. Vamos fazer primeiro o rotate around do eixo X aqui, né, na horizontal. Então aqui eu vou colocar já uma vírgula, porque eu vou colocar essa velocidade. E o ponto que eu quero é sempre o ponto jogando para cima, né? O ponto para cima, o eixo para cima, não é ponto, é eixo para cima. Como é o eixo para cima global, eu posso usar o vector 3 ponto up, não é? Aí eu vou, a partir daquele meu ponto no centro, eu vou jogar um raio para cima, vamos pensar assim, né? O eixo dele para cima, e vou fazer ele rotacionar a minha câmera em volta dele pela velocidade de rotação que eu estou atribuindo aqui para ele. Vamos ver se assim vai funcionar. Vou dar um Ctrl S aqui, só vai funcionar essa captura aqui da velocidade de rotação a partir do momento que eu começar a rodar o scroll do mouse aqui, né, que eu estiver pressionando ele. Então eu vou até sair daqui e voltar para cá. Vamos lá. Vou começar aqui, ó, mexendo no mouse não acontece nada, se eu clico, seguro e arrasto o scroll do mouse, aí funciona, e ó, deu certinho, bem no meio aqui do meu tabuleiro. Se eu botar qualquer outro valor aqui, tô jogando no meio, né? Vamos colocar agora aqui o tamanho exato do meu tabuleiro no eixo Z. Só para vocês verem que vai dar a diferença, olha só. Quando eu rotacionar, ele não vai estar mais olhando para o meio, ele vai estar olhando para um outro ponto ali qualquer, ele vai rotacionar em volta daquele ponto. E a velocidade tá legal, tá legalzinha até. Vamos voltar aqui pro meio, né? Que é mais seguro, Ctrl Z, Ctrl S, menos 6, que é o default que tem ali. Vamos chegar pra cá e vamos ver aqui a velocidade de rotação. Pra mim tá legal, cara. Pra mim tá ficando maneiro. Eu consigo aproximar, consigo rotacionar assim, já vejo qualquer coisa, de qualquer ângulo aqui. E se eu quiser fazer também a rotação no eixo vertical, né? O centro vai ser o mesmo, tá bom? Eu só preciso mudar o eixo e a velocidade. O eixo vai ser a velocidade de rotação na vertical aqui, né? A velocidade, beleza. E o eixo, deixa eu ver se o right aqui vai funcionar. Eu acho que pode dar algum problema enquanto eu rotaciono a minha câmera.
Lá. Aqui, enquanto eu não fiz rotação nenhuma nela, tá perfeito. Mas se eu rotaciono um pouco para o lado, aí o right global muda para mim, né? Esse aqui é o right global. Seria como se fosse esse eixo X aqui em qualquer posição do mapa. Eu preciso do eixo X do meu carinha, né? Do right do meu objeto que está carregando esse script. Então, se eu der o transform.right, aí vai funcionar. Vamos salvar. Vamos vir para cá. E vamos ver agora então a movimentação dele. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, aqui, ó. Ah lá, perfeito. Agora ele não fica mais girando, né? Eu até consigo fazer isso aqui. Não sei se seria algo interessante para o jogo de tabuleiro. Eu não vejo mal de olhar por baixo. Não vejo mal, sinceramente. Para mim, tanto faz. Mas tá legal lá. Tá maneiro a princípio, olha só. Consigo rotacionar assim. Consigo assim também. Ver o tabuleiro de cima aqui, ó. Que vai ser o mais interessante para mim, né? Eu vejo o tabuleiro de cima. Depois eu rotaciono ele um pouquinho para o lado, aí eu mexo minha peça daqui para cá, então daqui para cá. Ah, não, mas eu quero ver assim agora, quero ver nessa situação. Beleza, acho que para mim tá ok. Eu gostei da movimentação assim. Acho que vai ficar legal pro jogo. Não vou colocar limite para isso não. Acho que sem limite fica mais interessante do personagem mexer, né, do jogador mexer. Então temos isso. Perfeito. E agora é só criar a mesma função para mudar esse centro. Aqui é caso eu não tenha peça nenhuma selecionada, o centro dela vai ser o centro do meu globo lá, do meu tabuleiro. Beleza? Então o centro, a princípio, está sendo o centro do meu tabuleiro. O que eu posso fazer aqui então, como eu disse para vocês, utilizando o Raycast, então eu já vou precisar aqui de um var, eu vou criar um raio que vai ser do tipo Ray, que vai sair do meu mouse, então do meu ponto da tela que é correspondente ao meu mouse. Opa, end aqui. E eu preciso guardar a posição daquele cara que eu mandei o Raycast, porque ele vai ser o meu novo centro, né, se eu colidir com alguém. Então, eu vou chamar ele de objeto centro. Objeto centro. Ah, nem preciso disso, cara. Eu altero o valor automaticamente do centro. Então, eu preciso de um cara para poder pegar aquele valor, né? Que vai ser do tipo Raycast Rich. Eu preciso disso. Com certeza. Mas depois eu só preciso mudar a posição dele gradativamente. Tá certo? Beleza, então tem um objeto no meu centro, tem um Raycast para ele. Agora é só a gente fazer a nossa função Raycast Hit aqui. Então, se a minha função physix.raycast a partir do raio, quem que vai ser o meu raio, né? O raio vai ser... raio vai receber o meu transform.camera como é que é? Screen point to ray. Screen point to ray. E qual que vai ser o ponto da minha tela? É o input ponto get mouse, não, mouse position, né? Isso, mouse position. Então, a partir da posição que o meu mouse está, eu vou lançar um raio. Esse raio vai ser infinitamente para frente, então não preciso nem colocar isso aqui. Se ele colidir com qualquer coisa, eu quero que guarde dentro da minha variável o objeto centro. E a partir desse momento, se ele colidiu com alguém, o meu centro vai receber o cara que ele colidiu, ponto position, ponto point ou ponto position? Ponto transform, ponto position, melhor assim, ponto position, que aí vai posicionar bem no centro daquele objeto que eu colidi. Beleza. Se eu não colidir com ninguém, se não, aí o meu centro recebe o default. Pode ser? Acho que assim vai ser legal. Só que eu preciso fazer a minha câmera olhar para esse centro. Tá ok? Como que eu posso fazer a minha câmera olhar para esse centro? Vou criar um efeitozinho de fade, mais ou menos igual a gente fez para aquele sistema de movimentação em 8 direções. Vou vir cá, vou criar uma variável que vai ser o meu olho. E vai ser uma variável do tipo transform. Transform. O que eu estou escrevendo errado aqui? O T é maiúsculo. Beleza. Vai ser uma variável do tipo transform. Eu vou criar ela ali em jogo, tá bom? Mas basicamente essa variável olho, ela vai ficar sempre na mesma posição que a minha câmera, tá? Transform.position. O olho.position vai receber o meu transform.position, ela vai ficar sempre na mesma posição que eu. .position, beleza.
E esse meu olho, quando eu olhar para alguém, ele vai também olhar para aquele cara, né? Quando eu clicar em alguém, o meu olho, não, nem preciso disso, pode ser aqui fora. O meu olho.lookAt vai estar sempre olhando para o centro do objeto. Olho.lookAt vai sempre olhar para aquele centro. Tá bom? Então meu olho vai sempre apontar para aquele centro. Perfeito. E a minha rotação, no caso é o meu transform.rotation, vai receber um quaternion.lerp entre a minha própria rotação e a rotação do meu olho, olho.rotation, a uma determinada velocidade. Vamos colocar aqui o nosso padrão 0.08, né, que é o que eu estou utilizando de padrão, entre aspas, até agora. Então, se eu estiver olhando para alguém, eu vou pegar a posição daquele centro e vou olhar para ele. Se não, vai ser o meu carinha, que vai estar olhando para ele. Eu vou estar rotacionando em volta daquele centro também, perfeito. E gradativamente eu vou estar olhando para ele. Então, eu só preciso agora criar uma variável aqui para ser esse meu olho. Vamos criar um GameObject, pode ser um vazio mesmo. Vou chamar ele de olho em si. E aqui na minha MineCamera, esse transform vai ser esse cara. Só que temos erros no tabuleiro, não salvei. Ctrl S. Agora tem que aparecer aqui, ó, a variável olho para mim. Quem que vai ser o olho? O próprio olho aqui, ó. Então como é que vai funcionar esse script? Ele vai sempre estar na mesma posição que eu, tá bom? Só que quando eu clicar em qualquer coisa, o olho vai automaticamente olhar para ele. Senão eu vou estar sempre olhando para o centro. E a minha rotação vai ser sempre a mesma rotação que o olho tiver. Como ele está na mesma posição que eu vou automaticamente pegar minha câmera e girar para aquele local que ele vai estar olhando. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos dar um play aqui. Olha lá, minha câmera começou a olhar para o centro. Ah, mas aqui eu fui burro, né? Eu não coloquei para quando eu clicar. Eu tenho que clicar em cima da peça. Aqui o meu GetX está automático já para aquele ponto, né? Então, só se eu clicar. Se eu clicar com o botão esquerdo, né? Porque eu estou selecionando uma peça. Então, se if, eu vou colocar até dentro de um e. Poderia até colocar um e aqui, ó. Eu estou mandando physic's e não vai dar certo. Tem que colocar um if aqui fora mesmo. If se o input ponto get mouse button down, aí no caso pode ser o 0 mesmo. Se eu clicar em alguém, se eu clicar, eu quero saber se no local que eu estou clicando eu estou colidindo com alguém ou não. Tá bom? Então se eu estiver colidindo com alguém vai acontecer isso. Se não, eu troco para o outro objeto. Então só vou mudar minha rotação quando eu clicar com alguém. Tá certo? Salvei. Vamos vir para cá. Agora vai ter que dar certo. Agora tem que funcionar. E aí, começou olhando lá para o centro. Minha câmera está olhando ali para o centro do tabuleiro. Aí eu clico nessa peça azul. Não funcionou. Ah, maninho. Pera aí. Pera aí que nós temos um problema, Houston. Get key down. Nossa, eu sou burro, hein? Ponto get mouse button down. Aí, agora sim. Agora vai funcionar. Eu teria que apertar a tecla 0 para funcionar aquela rotação ali. Então agora sim, quando eu clico a minha câmera olha para aquela posição e ele passa a ser o meu centro. Então eu vou rotacionar em volta daquele objeto que eu acabei de clicar, no caso que foi a ponta do meu cenário. Aí eu clico aqui em volta, ó, clico aqui no espaço vazio, ele volta a ser o centro do meu mapa. Posso até dar o zoom nele aqui, ó, ele volta a ser o centro do meu mapa. Eu clico nessa pontinha aqui, ele volta pra cá. Eu clico aqui, ele vai pra lá. Posso rotacionar. Ah, menino, chonado pra danar, velho. Olha só. Muito fera, mano. Muito fera, ó, que legal. Aproxima aqui perfeitamente da minha peça. Aproxima aqui também, só que agora não vai ter mais aquele problema de olhar pra baixo. Porque quando eu estiver chegando lá embaixo, olha só. O meu olho começa a olhar para aquela peça e eu perco a minha rotação. Fera, maninho. Fera. Fera demais, olha só. Eu volto pra cá, rotaciono pra cá. Muito legal. Curti ela, gostei. Ficou maneira a movimentação. Muito maneiro mesmo. Tem uns bugzinhos, mas ainda assim são bem tranquilos de trabalhar. Posso agora então, quando eu tiver minhas peças, clicar em cima dela, ir para perto dela aqui e ver, ó, na posição que ela tá aqui, bem no eixo dela, onde que tem inimigo, onde que tem buraco. Ah, então eu vou vir pra cá. Eu venho pra cá, olho pra cá também. Tem outra peça minha aqui.
show, velho. Olha que movimentação maneira. Curti, caras, curti. Achei que ficou muito maneiro. Tudo isso aqui utilizando os nossos queridos Slurp. Tanto para posição, né? No caso não foi nem para posição, foi para os inputs que a gente fez aqui. A gente acelerou variáveis do tipo float e depois a gente foi desacelerando elas utilizando o Lurp para poder voltar a ser zero. E aqui com um objeto a gente fez ele olhar para um determinado local com o look at, ou seja, ele vai apontar a frente dele para aquele local. E a nossa câmera gradativamente foi apontando para aquela posição também. Maneiro. Curti, então tá aí mais um aspecto do nosso game de tabuleiro, dessa vez com a movimentação, que eu achei que ficou legal, ficou massa, ficou fera, mas eu sou suspeito a falar porque por enquanto sou eu que tô jogando esse jogo, né? E ainda assim nem tem jogo pra jogar, só tô brincando aqui com ele mesmo. Mas é isso então, meus amigos, espero realmente que vocês tenham curtido essa aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comentem aí pro tio Bruno poder sanar as dúvidas de vocês. Não se esqueça de dar uma olhada também no vídeo da documentação para vocês terem mais informações sobre as próximas alterações que eu vou fazer aqui no jogo. E é isso então. Agradeço mais uma vez a atenção, a paciência aí de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente, não deixe de comentar. E não esqueça também de apoiar o vídeo deixando seu gostei, compartilhando nas redes sociais, mostrando para os seus amigos que querem também aprender a desenvolver games, tá certo? Compartilhem o conhecimento, porque, né, tipo ET Bilu, né, busque conhecimento, então o tio Bruno, né, compartilha o conhecimento. E é isso então, até o próximo vídeo, fui! Conheça a loja PSN Games DF, use o cupom GAM5 e ganhe 5% de desconto nas suas compras.